Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. O confinamento social que temos feito traz resultados positivos, como a proteção da nossa saúde e da saúde daqueles que convivem conosco. E também traz a oportunidade de convívio mais próximo com os filhos, com as pessoas que moram com a gente e que talvez não tivéssemos tanto tempo na rotina que nós estávamos tendo antes. Mas aqueles que convivem com crianças pequenas e adolescentes relatam que essa permanência massiva dentro de casa acaba trazendo um desafio. Os filhos têm ficado muitas horas conectados em celulares e em tablets. Como lidar com isso e instruir os nossos filhos? Como dar limites para evitar que esse excesso cause algum prejuízo no futuro para eles? Mas antes de conversarmos melhor sobre este tema, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. O período de quarentena que temos cumprido nos últimos meses traz resultados positivos. A proteção da nossa saúde, da saúde daqueles que convivem conosco e também para aqueles que têm crianças dentro de casa, a chance de convivermos mais de perto com eles, já que antes talvez não tivéssemos tanto tempo disponível. Podemos agora ter tempo para conversar com os filhos, para acompanhar as atividades deles de perto, fazer as refeições com eles, coisas que antes muitos de nós só faziam nos fins de semana, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Só que aqueles que convivem com crianças pequenas ou com adolescentes relatam que a permanência massiva deles dentro de casa, sem poder para sair para nada, nem para a escola, nem para lazer, acaba trazendo um desafio. Os filhos têm ficado horas conectados em celulares e em tablets, seja no período das aulas online, que daí é um uso obrigatório, ou nos momentos de folga, quando eles querem assistir filmes, séries, jogar, ou mesmo usar as redes sociais para matar a saudade dos amigos. E essa situação exige que os pais, que agora estão mais próximos, saibam colocar limites. O uso equilibrado desses aparelhos é desejável e é até necessário nesse momento, mas os excessos podem ser negativos para o futuro dos nossos filhos. Mas o que isso teria a ver com o espiritismo? Quando nós acolhemos um espírito para ser nosso filho, temos a obrigação de ampará-lo, de direcionar as suas atitudes para o bem, observar as suas más tendências assim que notarmos para corrigir as suas atitudes, conforme vemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Foi um compromisso assumido por nós antes de reencarnarmos. E teremos falhado como pais se depois viermos a saber que aquele filho fracassou na sua encarnação porque deveria ter recebido de nós, os seus pais, bons conselhos, bons exemplos, limites e que fomos omissos.
O excesso de informação desnecessária que crianças e jovens podem ter acesso quando usam a internet, como valores errados, a propagação de maus hábitos, a acentuação da vaidade, do apego à própria imagem e que acabam incitando o jovem e a criança a buscarem a qualquer custo a aprovação do outro, podem comprometer a vida adulta do filho. Por consequência, ele pode vir a abandonar alguns compromissos ou se deixar levar por valores errados lá na frente, no futuro, comprometendo a sua encarnação. No capítulo 14 do Evangelho, Honrai vosso pai e vossa mãe, que já citamos no programa anterior, nós vemos o seguinte como um conselho para os pais e para as mães. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê brotar na árvore. Alguns hábitos adquiridos na infância vão acompanhar a gente por toda a vida adulta. Então é a obrigação dos pais plantarem as boas sementes, cortarem os galhos, criarem regras saudáveis e, obviamente, darem o bom exemplo. Então, se nós estamos falando do uso excessivo da internet, estabelecer algum limite de horas por dia, por exemplo, que os pais vejam que seja adequado para o seu filho, pode ser muito bom. E se nós colocarmos como perspectiva também os valores que a doutrina espírita prega, nós temos ainda que cuidar também, e bem de perto, em quais sites e com quais pessoas os filhos estão convivendo quando usam a internet. Não é só o tempo que deve ser controlado, a quantidade de horas, mas a qualidade do conteúdo que o filho está acessando. A formação cristã que as famílias espíritas desejam não é justamente pautada na gentileza, na doçura, no amor, na habilidade de amar e perdoar, ter empatia com o semelhante, não julgar o próximo. Será que esses sites, filmes, jogos que as crianças acessam estão de acordo com esses valores? Então nós temos que estar atentos ao que eles estão lendo, assistindo e às companhias virtuais. Antes, na época da televisão e do videocassete, os pais podiam acompanhar facilmente o que as crianças estavam assistindo, ver os amigos dentro de casa, mas agora, com os celulares nas mãos dos filhos, um universo também muito maior de escolhas e de possibilidades para eles ainda tão pequenos, a atenção dos pais precisa ser redobrada. No geral, os internautas brasileiros estão entre os que mais passam horas conectados na internet. Segundo a Tecmundo, que é um canal especializado em tecnologia, a média do brasileiro, antes do início da quarentena, era de 9 horas online. E pelo menos 2 delas eram gastos em redes sociais. E após o início do confinamento, no mês de março, não foi divulgado ainda nenhum levantamento, mas tudo indica que esse número de horas possa ter aumentado, não só entre crianças e jovens, como também entre adultos que agora precisam trabalhar, fazer reuniões, tudo usando a internet. A Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Canadense de Pediatria criaram um informativo recentemente, onde eles listam 10 razões pelas quais crianças menores de 12 anos não podem utilizar celulares e internet sem um controle. Segundo eles, os bebês entre 0 e 2 anos não devem ter nenhum contato com tecnologia. Entre 3 e 5 anos, no máximo 1 hora por dia. E de 6 a 18 anos, a restrição ideal deveria ser de 2 horas por dia. Com o confinamento, isso já se torna quase impossível por causa das aulas online das crianças. Mas vamos então a algumas dessas 10 razões listadas pelos pediatras. A exposição excessiva às tecnologias pode aumentar a impulsividade da criança e a falta de controle do seu próprio comportamento. Pode atrapalhar o rendimento escolar, a alfabetização e a atenção, que são capacidades cognitivas normais que estão em desenvolvimento nessa idade. O sedentarismo, que normalmente acompanha a rotina de uma criança que abusa da tecnologia, pode causar a obesidade e outros problemas de saúde como diabetes, problemas vasculares e cardíacos. Os estudos revelam que a maioria dos pais não supervisiona o uso dos celulares quando a criança vai para o quarto se recolhendo para dormir.
Resultado, eles não desligam os celulares, não dormem, e essa superexcitação causada pelos monitores, nesse horário em que eles deveriam, na verdade, estar começando a sossegar, acaba trazendo distúrbios para o sono e depois as consequências negativas para a saúde causadas pela diminuição das horas de descanso. Alguns estudos comprovam que o uso excessivo das novas tecnologias está aumentando as taxas de depressão na infância, afastando pais e filhos, causando déficit de atenção, transtorno bipolar, psicose e outros problemas na conduta infantil. Cada vez que crianças e adolescentes usam demais esses dispositivos, elas estão se distanciando do mundo real, dos amigos reais, dos familiares, vivendo só no virtual, a ponto de começarem a ter dificuldade de expressar ideias, expressar sentimentos para as pessoas quando elas estão ao vivo, frente a frente, porque é tão mais fácil e seguro se expressar no mundo virtual. E isso traz consequências também para o futuro, quando ela for um adulto e tiver que realizar coisas no mundo real. Ela não terá desenvolvido essa habilidade natural do ser humano de interagir, conviver, mediar problemas, controlar-se, tomar decisões em tempo real e sem o filtro do mundo digital. Vamos nos conscientizar do nosso papel de pais e mães, todos aqueles que têm filhos em casa neste momento, orar a Deus e lembrar que a encarnação é uma oportunidade maravilhosa e que tem ligação direta com o bom aproveitamento dela por nossos filhos. Pais e mães não estão ao acaso assumindo esse papel. Vamos com amor, com clareza dos valores em que nós acreditamos e queremos passar para eles, fazer o nosso melhor. Vamos agora para um breve intervalo. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Olá, estamos de volta e vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho. Queridos amigos, queridas amigas, muito se fala em paz. Paz mundial, paz interior, paz no lar, enfim, o tema paz faz parte do nosso dia a dia, pois se prestarmos bem atenção, todos os dias ouvimos alguma alusão ao tema paz. Acredito mesmo que estamos sempre em busca dela. Afinal, quem aguenta ou pode se manter são num clima de constante ou de total desarmonia, de ódio, de desrespeito e desesperação? De algum modo, mesmo que instintivamente, cada pessoa desenvolve o seu jeito de amenizar as turbulências da vida e encontrar um momento de paz. No entanto, o que raramente se faz é se perguntar sobre o modo mais eficaz de conseguir um pouco de paz nas arguras da experiência. Certamente alguns poderão responder: basta eu mudar de emprego e estarei sossegado. Se meu chefe sumir, aí sim terei paz. Se eu me separar do meu marido, aí eu estarei em paz. Quando as crianças crescerem ou quando pagar as dívidas, aí eu conseguirei ter paz na minha vida. É assim que são as condições que enumeramos para obter a tão sonhada paz. Observem que eu mencionei condições.
Ou seja, só consigo algo se outro algo me acontecer. E como toda condição normalmente não depende só de nós, mas depende de outros, ou de nós, mas alguém. Normalmente impomos como condição aquilo que não está somente no nosso domínio alcançá-lo. Deste modo, o que normalmente ocorre? Frustração, pois ao passo que não está somente sob a minha responsabilidade conseguir, as chances de não conseguir é praticamente 100%. Voltemos à paz. Ter paz é sensação que pertence ao indivíduo. É, antes de tudo, um sentir. Podemos estar no lugar de extrema paz, balsamizado com energias positivas de amor, mas se trazemos no coração o ressentimento, a mágoa, o ódio, a desconfiança, não estaremos em paz. E sem dúvida, uma das condições que impede que sintamos a paz é a falta de perdão. Pensem numa guerra. Os países envolvidos não estarão em paz, mas basta que seus dirigentes se resolvam pelo término da mesma, assinando um acordo, os países estarão selando a paz entre eles. Em tese, foi necessário nesse caso que um país perdoasse o outro, ou seja, perdoasse as causas que justificaram o início do combate. O perdão está na base das boas relações. Relevar incidentes, perdoar as ofensas, superar as diferenças de pontos de vista, são algumas das formas de perdão. No Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão é abordado em várias lições. E no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no item 3, encontramos a seguinte passagem escrita por Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. São 3 versículos. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhes exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro se aproxima e lhe pergunta: Senhor, quantas vezes eu perdoarei o meu irmão? Seriam 70 vezes? Até 7 vezes? Pedro pergunta então: seria até 7 vezes que eu precisarei perdoar meu irmão? E Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Jesus, por meio de seus ensinamentos, tinha por objetivo mostrar aos homens os meios de se praticar o amor do Pai misericordioso. Sendo assim, viver de acordo com a lei de amor significa viver em paz. Em paz consigo mesmo, em paz em relação ao próximo. Portanto, perdoar é um meio de viver em paz, em consonância com a lei maior, que é a lei do amor. Num episódio da vida de Chico Xavier, segundo o relato de Fernando Worm, transcrito no livro Lições de Sabedoria, de autoria de Marlene Nobre, lá no capítulo 1, e o título é A Dor e o Bálsamo, um homem busca um médium com a seguinte queixa: detesto a minha mãe desde criança, principalmente depois que ela se casou em segunda núpcia. Tenho 27 anos, não consegui concluir o ensino básico, não consegui emprego fixo, sempre me saio mal no relacionamento com as mulheres. Chico então pergunta:
Sua mãe maltratou você alguma vez? Ao que o rapaz perguntou: Não, não muito. Chico então disse: Dê-me então o seu nome e endereço e o de sua mãe. Vou orar por ambos. Você deve perdoar para sair deste campo negativo de pensamento. Percebam que a vida do moço não fluía. Ele não conseguia levar avante nenhum processo de melhoria e de desenvolvimento porque não tinha paz. Nutria a raiva de sua mãe, não a aceitava, não a perdoava por ter se casado em segundas núpcias. Certamente ele vivia num clima de conflito interior e de frustração. Perdoar foi o remédio sugerido por Chico. Mais adiante, no mesmo livro, e em outro encontro com Fernando War, durante a distribuição de presentes natalinos a uma multidão de mais de 5.000 pessoas que se amontoavam na véspera de Natal em Uberaba, ao relembrar o ataque da bomba atômica de Hiroshima, Chico faz o seguinte comentário ao jornalista. Outro dia, uma pessoa de fé umbandista dizia-me que os espíritos da Umbanda pedem ao médium um colar, né? E o médium dá. No kardecismo, dizia a pessoa, a solução dos problemas custa muito. E essa é a diferença entre uma e outra. Perdão, responde Chico Xavier. No kardecismo, os espíritos nos receitam a tolerância, perdão, aceitação, e cada um destes pedidos é apenas uma conta no infinito colar da eternidade. Pensemos nisto. Um grande abraço. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos. Vamos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos analisar a lição número 18, intitulada Em Cristo, contida no livro Joia, que o Espírito Emmanuel nos deixou através da psicografia de Chico Xavier para refletirmos com elevação sobre o cristianismo. Diz Emmanuel, o cristianismo será, sobretudo, nós em Cristo, tanto quanto o Cristo vive em nós. Com que finalidade? A fim de alcançar, porém, esta fórmula de integração, para que o apostolado da Boa Nova se estenda a toda a terra através da nossa fé renovadora. Não basta a confissão exterior do nosso modo de crer. É imprescindível que nos ajustemos ao ideal, à ação, à conduta, à atitude do Mestre perante a vida, convertendo-nos em reflexo de sua vontade justa e misericordiosa. O Evangelho não é um florilégio, ou seja, uma coletânea de afirmativas filosóficas a caminho dos museus literários, e sim um roteiro vivo que nos cabe observar, esquecendo a nós mesmos, tomando a cruz de nossas responsabilidades individuais e seguindo ao encontro de nossa união com o benfeitor celeste. Para isso, amigas e amigos, contudo, não nos compete indagar, e sim obedecer. Não desfrutamos, por enquanto, diz Emmanuel, o direito de tudo penetrar no quadro de nossas presunções científicas, mas atingimos por graça do Senhor a oportunidade de servir em seu nome.
Nesse sentido, não vemos o Cristo em sua passagem no mundo, internado no labirinto das inquirições sem propósito acerca da natureza divina e tampouco mergulhado na teorização quanto a esse ou aquele setor do incognoscível, mas em todos os instantes extremamente consagrado a Deus na pessoa das criaturas, exemplificando o imediatismo do bem no reerguimento das almas, dando-nos a entender que a extensão do reino do céu à comunidade humana é serviço afeito à nossa própria responsabilidade de espíritos endividados à frente da terra, milenária escola de nossas consciências, que tudo nos tem doado e que espera de nós a conjugação do verbo ressarcir. Enquadrando-nos nos padrões de vivência que Jesus nos legou, abandonemos a pesada concha do eu, que nos retém no nevoeiro do egoísmo esterilizante, e avancemos na direção do alto, alongando braços e corações no culto da verdadeira fraternidade para com o mais próximo que estiver próximo de nós. Exemplos? Desce a luz para dissipar as sombras, corre a fonte para fertilizar a terra, amadurece o fruto para alimentar, surge o remédio para socorrer, brilha a sabedoria para eliminar a ignorância, nasce o amor para a desintegração do ódio, acende-se a fé viva para aquecer as almas enregeladas na indiferença. O cristão, igualmente, é uma dádiva do céu à terra para que a vida se faça melhor e mais digna de ser vivida. Cristianismo, sem atividade regeneradora dos aprendizes que o esposam, é pregação morta no túmulo adornado das bibliotecas sem proveito ou no cárcere da inteligência sem amor. Compete-nos, amigos e amigas, diz Emmanuel, avançar para a frente, centralizados em Jesus, em auxílio de nossa integral comunhão com Ele e a benefício da renovação do mundo. Nós em Cristo, para que o Cristo reine em nós. O sonho afetivo que se concretiza é bendita oportunidade para que se aprenda a servir. A renúncia, porém, aceita com humildade, é que fornece a medida do amor. Obrigado pela companhia, boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Estamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Mandem os seus comentários e as suas sugestões de temas para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. Uma ótima semana para todos e até a próxima.